Caiu e voltou. Funcionou. Caí e voltei. Voltei, minha querida. Mas eu adorei o tema que você escolheu, porque nós estamos em ano eleitoral e é muito importante, Juliana, a gente lembrar que é assim que as mulheres precisam ter mais atenção com relação aos cargos de poder. Porque para a gente ter, em primeiro lugar, uma democracia de verdade, a gente precisa ter nos órgãos de poder o espelho da sociedade. E aí, por exemplo, vamos falar concretamente aqui. No Congresso Nacional, a gente está sempre entre 15% e 16% dos membros mulheres. Quando, na verdade, nós mulheres somos 53% dos eleitores. Então, quando a gente fala em democracia, não é só uma questão da liberdade de votar, é uma questão de dar representatividade da população nos órgãos de poder. E o que a gente vê hoje é uma escassez de mulheres nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, o que é muito ruim para a democracia, para a representatividade. São visões de mundo diferentes e a gente tem que ter as duas visões nas casas importantes de poder, né? E a gente também precisa, Juliana, lembrar que, como nós mulheres somos 53% do eleitorado, se nós temos poucas mulheres em cargos de poder, também temos que refletir que quem não está votando em mulheres somos nós também, né? E a gente precisa também mudar essa cultura, porque o machismo não está só nos homens, você não acha? Sim, é exatamente disso que eu venho conversando às vezes com os meus alunos, alunas e alunos, porque não adianta a gente falar tanto desse machismo estrutural que a gente vem tentando desconstruir, se muitas das vezes as próprias mulheres não dão oportunidade para outras mulheres, né? Não tem essa contrapartida da própria mulher para com a outra. Sem dúvida. E a gente ouve, infelizmente, com muita frequência, alguns representantes até de partidos políticos importantes dizendo: ah, a mulher não foi feita para a política. Quem disse que a mulher não foi feita para a política está completamente enganado. A mulher tem perfeita capacidade, como o homem também, para exercer cargos políticos. O que a gente não tem é uma cultura de votação em mulheres que a gente precisa criar no país para a gente ter leis melhores, gestores melhores. A dupla visão do homem e da mulher conjuntas produzem um trabalho muito mais eficiente. Então a gente aqui não está, né, Juliana, dizendo vote em mulher porque é mulher. Não é isso não, gente. Não, isso mesmo. Escolha dentre as mulheres que você conhece, que são candidatas, aquelas que merecem o seu voto. Não é votar só porque é mulher, é escolher a pessoa que representa o seu pensamento, as suas ideias, dentre as mulheres candidatas. E eu diria também, Juliana, que a gente tem um problema sério no Brasil. Eu fui 4 anos desembargadora eleitoral e eu visualizei, eu não tinha consciência disso antes de participar do TRE. Mas o que a gente vê é muito pouca democracia dentro dos partidos. A gente vê os partidos querendo repetir as figurinhas já antigas e marcadas. Isso é muito comum no Brasil inteiro. E é claro, como as figurinhas marcadas são majoritariamente homens, a gente acaba reproduzindo essa situação. Mas os partidos políticos, eles têm interesse em obter votos. Se começarem a ver que
o eleitorado feminino acordou e que tem homens também que querem ver mulheres representando, e a gente começar a focar o voto em mulheres, eu tenho certeza que as opções femininas de candidaturas viáveis vão ser muito maiores. Sim, com certeza. E aqui não é estar contra os homens, né? A gente estava conversando esses dias, eu e umas colegas e umas amigas, não é estar contra os homens, né? Nós administramos nossos lares, nós cuidamos da família, nós trabalhamos, temos mulheres pedreiras, temos mulheres caminhoneiras. E a mulher independente da qual função, independente, não é uma competição, é estar em todos os lugares. E não é dizer que as mulheres vão governar e os homens não, mas são duas cabeças pensantes de formas diferentes que podem se unir, né? Por que também não ter aí a cabeça feminina que pensa talvez alguma coisa que complemente aquela fala ou aquele pensamento do homem, né? Nós não precisamos disputar, nós estamos no mesmo lado, temos que gerir juntos, é um complemento, não existe no lar, né, a contribuição de todos, né, nas indústrias, no trabalho, na escola, na faculdade. Então, assim, não é estar por estar, não é a mulher estar ali por estar, não. Como a senhora falou, vai escolher dentre quem tem que escolher, mulher ou homem, seja o que for, mas vamos pensar na mulher também, num espaço que nós não estamos acostumados a ver, né? Precisamos pensar nisso, agir nesse sentido. Exatamente. E a verdade é o que você falou, o que a gente prega é a parceria, é a paridade de gênero para a gente produzir políticas públicas mais eficientes para ambos os gêneros, né? Eu diria o seguinte, a gente tem nas normas eleitorais aqui no Brasil, a gente já tem há muitas décadas a questão da cota de gênero na legislação eleitoral. Nós temos que ter um percentual de diferença de gênero estabelecido pela legislação. Mas a prática mostra que a maioria das chapas eleitorais propostas, dos DRAPs propostos, são de mulheres que, na verdade, não vão concorrer de verdade, né? E eu acho, sabe, Juliana, que a solução assim mais efetiva para essa mudança de cultura foi aquela que foi realizada pela Constituição do México. O México era um dos países pior colocados lá naquela lista de paridade de gênero da ONU. Era um dos lanterninhas. Aliás, onde nós estamos até hoje. Só que o México mudou a Constituição para prever que 50% das cadeiras serão ocupadas por um gênero e 50% das cadeiras por outro gênero. E a partir dessa mudança, exemplo de paridade de gênero. Então, na verdade, há instrumentos que podem ser utilizados para esse fim, como uma mudança, uma PEC nesse sentido. Mas a verdade é que se nós mulheres já focarmos o nosso voto em mulheres, nós vamos fazer com que os partidos políticos não tenham outra opção senão investir em candidaturas mulheres. Então, eu acho que tudo passa também aqui. Tudo bem, poderia ser uma mudança constitucional, mas eu acho que, assim, num ano eleitoral, essa mudança também pode vir desse instrumento poderoso que todos nós temos, que é o direito de voto. Vamos tentar votar em mulheres, seja de direita, de esquerda, de centro, não importa. Vote em quem você acha que você se identifica, mas procure entre as mulheres alguém que você se identifique, para a gente prestigiar e mudar essa realidade, porque o voto é um instrumento muito mais poderoso do que a gente imagina, né, Juliana?
É assim, infelizmente as pessoas também não sabem, né? Não possuem a informação, né? O que a gente precisa é isso, disseminar a informação, quais são as funções de cada serviço público, saber por que votar, escolher, saber a proposta, saber poder cobrar, né? Depois do que você escolheu, tá atuante, né? E não só esperar 4 anos para depois pensar novamente nisso, né? Infelizmente, nossa população é carente dessas informações, dessa situação. Então, assim, acho que quanto mais a gente fala, a gente faz live, a gente faz palestra, a gente faz encontro, e a gente coloca esse assunto a título de informação para a pessoa saber que ela precisa conferir a proposta, ver o que aquela pessoa vai agregar, e aí pensar nisso, né? Porque também não olhar para a mulher nessa função política, não apenas onde a mulher já se encontra e já tenha conquistado. Né? Por isso, o convite para a senhora para participar dessa live, que é uma pessoa que pode falar com muita propriedade, como a senhora disse, já esteve ali no eleitoral, como desembargadora juíza ali naquele momento, então pode falar com propriedade, é atuante na nossa classe como advogada, atuante como vice-presidente da OAB, então ninguém melhor para falar de um tema tão importante e com tamanha consciência e que as pessoas escutem, né? Que vão escutar e que vão ouvir. É diferente, às vezes a gente fala todo dia ali na sala de aula, na faculdade, ter uma pessoa desse porte. Então, assim, por isso o convite para a senhora falar desse tema tão importante e conscientizar, né, as pessoas que entram aqui. A gente tem muito aluno que entra, muito advogado que entra na nossa live por ser do curso de Direito. E aí, assim, eu tenho muito a agradecer. Eu sei que a senhora tem esse tempo apertadinho aí, está aí correndo no trânsito para o médico e mesmo assim está aqui disponível para fazer essa live com a gente, sempre agregando muita informação. Ô, minha querida, é um prazer enorme. Eu sou sua fã, já tive aí com você na Estácio. Você é uma professora maravilhosa, uma colega maravilhosa. E essa sua iniciativa também é importantíssima, porque a gente está em ano eleitoral e a gente precisa lembrar para as pessoas como é importante a gente se manifestar através do voto, né? E, gente, outra coisa que eu queria dizer aqui, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: a maioria das pessoas, gente, nem pensa em quem vai votar, chega lá na hora e faz de qualquer jeito. A gente tem que lembrar, pessoal, que nós temos. Ah, o meu voto é um só. Não, não, mas o voto de um só, somado de todos, elege ou não elege um bom candidato. Então, a gente tem que lembrar da força e da importância do voto. A gente tem que se policiar para pesquisar mesmo o que esse candidato ou essa candidata está oferecendo, o que ela prometeu fazer, o que não, já foi eleito alguma vez? Cumpriu o que prometeu ou não cumpriu? A gente precisa ser mais crítico e mais e questionar mais e entender melhor quais são as propostas, quais são as iniciativas. Ah, eu vou votar no fulano porque eu conheço ele. Tudo bem, mas veja que tipo de projeto de lei, se ele já teve no legislativo, ele propôs, ou se ele foi do executivo, que tipo de prefeito ele foi, que tipo de política pública ele incentivava, e avalia se isso realmente condiz com o que você pensa e o que você gostaria. Gente, a gente tem que, assim, na democracia, a gente tem que ter uma participação muito ativa e muito questionadora. Senão, a gente acaba sendo aquelas pessoas que estão sempre reclamando: ah, o governo é ruim, ah, os políticos são bandidos. Sim, mas nós estamos contribuindo para mudar isso e a gente sabe que a gente pode mudar o mundo com voto. Eu costumo dizer, sabe, Juliana, que se 53% dos eleitores mulheres resolvessem votar na mesma mulher para presidente da República, nós elegeríamos, sem discussão, uma presidente mulher. Mas isso não acontece. As mulheres, na maioria, não se preocupam em
na paridade de gênero nas casas legislativas. E aí, quando termina a eleição, a gente fala: puxa, não tem quase mulher, meu Deus. A gente tem que, nessa eleição, virar esse jogo, sabe, Juliana? Virar o jogo no país inteiro. Vamos Sim, tentar procurar candidatas de mulheres que atendam para a gente mandar um recado para os partidos políticos. Se vocês querem continuar na vida política, então tratem de ter mais candidatas, porque nós queremos votar em mulheres. Né? A gente tem que passar esse recado. Eu acho muito importante isso. é porque quando a mulher estiver ali naquela posição política, ela vai pensar em políticas públicas pensando nas mulheres É também, não somente, natural. né? Os Naturalmente, homens. ela vai pensar em algo que talvez ninguém tivesse pensado, porque são pensamentos diferentes, né? Então, será que por isso que as políticas públicas para as mulheres precisam, né? A gente precisa cada vez mais. Será que é porque a gente não tem tantas mulheres na política para fazer essa diferença? Será que nós não precisamos pensar um pouquinho desse jeito? Que uma mulher na política, com um pensamento em políticas públicas voltadas para a mulher, e aí, sem questão de disputa, e sim de pensamento num grupo vulnerável, numa minoria. Será que não faz a diferença? Será que não vai fazer a diferença? Será que a gente não precisa pensar nisso? Sem dúvida, porque por mais boa vontade que tenham os homens ou os candidatos homens, ou os eleitos homens, por mais deferência que eles tenham às mulheres, o fato é que nossos problemas são vistos com maior clareza e com maior exatidão por mulheres, assim como os homens também vão ver os problemas que atingem os homens com maior clareza. Por isso que a gente tem que ter paridade, para a gente ter as duas visões, porque a sociedade é paritária na sua formação. A gente tem 53% de mulheres, 47% de homens. Então, há uma paridade na sociedade que precisa ser retratada nos cargos de poder, principalmente os cargos de poder públicos, né, que definem política pública. É muito importante isso. Né? Nós precisamos dessa visão feminina para dar mais eficiência, para dar mais representatividade aos cargos de poder, né, Juliana? Eu acho que é uma questão Isso. de democracia, antes de tudo. Sim, exatamente. A gente fala tanto de democracia, né? Como a senhora mesmo disse, somos a grande maioria, mas não estamos em toda a grande maioria dos serviços, dos trabalhos, das funções, das profissões, né? Precisamos brigar bastante para conquistar o nosso espaço, equiparação salarial. Sim, pelo simples fato de ser mulher. E aí é isso, né? Aqui deixar claro que não é uma luta, um feminismo, não é isso. Não, É não é feminismo, paridade. é A gente só quer democracia. paridade. É isso aí. É uma luta democrática, não é uma luta feminista, é uma luta Sim, democrática, porque a gente não quer que prevaleça a mulher. A gente quer paridade, paridade de cadeiras e não não queremos cotas, até porque nós não somos parte da população. Nós somos mais da metade da população. Então, o que a gente quer é paridade de votos, né? E assim, um colega nosso aqui, que nos apoia como mulheres, o Antônio, ele escreveu aqui: só tem uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é um assinte. Nós temos só uma mulher e 10 homens. Isso é inaceitável. Como é que as decisões vão ser equilibradas sem a paridade de gênero? Isso é intolerável. Sim, é intolerável que o Supremo Tribunal Federal tenha pequena, tão minguada representação representatividade. feminina. E o STJ não é diferente, são 6 mulheres entre 33 ministros. Também é um número irrisório. Gente, não é só no poder público que isso acontece. Se vocês forem verificar as pesquisas, vocês vão ver que nas empresas, o órgão máximo das empresas privadas é o conselho de administração. E vocês, se pesquisarem, vão ver que nos conselhos de
administração das principais companhias do Brasil, a gente tem menos de 20% de mulheres como integrantes. Ou seja, a baixa representatividade feminina é na sociedade como um todo, não é só nos tribunais, nem só nos cargos eletivos. E isso tudo precisa mudar. A gente já está em pleno século XXI, meu Deus do céu. Não tem mais menor cabimento a gente ter essa disparidade de gênero. Isso mesmo. Então, essa live, como toda questão que a gente traz, né, na academia, na universidade, é a título de informação, a título da gente pensar. Nós somos seres pensantes, precisamos pensar que para melhorar o país, a gente precisa de políticas públicas realmente eficazes, efetivas. Então, a gente precisa de ter a paridade para que isso funcione de fato. Né? Então a gente não está pedindo nada, né? A gente não tá, não é isso, não é cota, né? Não é para preencher vaga, não é para poder o partido seguir ele ter uma quantidade de mulheres. É pensar na mulher como a gente pensa em qualquer outro lugar, né? Sem Na nossa casa, dúvida, sem dúvida, né? sem dúvida. Quando a gente pensa em alguém para organizar o lar, a gente pensa na mulher, não é mesmo? A gente não pensa em contratar um homem para organizar a casa, cuidar, a secretária da casa, né? Então, por que ela não pode também estar com um pensamento de organização de outros setores? Sem É dúvida, exatamente isso. sem dúvida. E eu diria até que, em muitos casos, as mulheres são mais comedidas com as despesas públicas, as mulheres são mais preocupadas, em geral, em ter uma política pública voltada para determinados segmentos. A gente ganha com a paridade. Os homens sempre serão necessários, mas a paridade é fundamental para a gente ter mais eficiência, gente. É uma questão de eficiência, né? Tanto na iniciativa privada quanto na pública. Quanto mais paridade, mais eficiência nós vamos ter, mais visões a gente vai ter. Então, é muito importante que a gente não fique só no discurso com relação a esse tema, que a gente contribua. Se você não está numa entidade que você possa lutar por isso, luta com o teu voto, né? Muda a realidade com o teu voto. Eu acho muito importante a gente ter essa consciência, Juliana. Sim. Doutora, eu queria agradecer. Eu não vou tomar seu tempo. Eu sei que a senhora tem um compromisso às 6, são 5 para as 6. Eu só tenho a agradecer. Eu sei que a senhora faz um esforço danado para participar de tudo que a gente convida aqui, né? Tá aí no carro, indo para o médico. A gente mudou o horário da live justamente para ela acontecer. Eu só tenho a agradecer mesmo, sempre a sua participação. Estamos abertos a todas as parcerias, a gente conversa bastante. Estou aqui à disposição para tudo que for possível e bom para a nossa classe da OAB, né? Eu, como coordenadora de curso aqui da faculdade, tudo que tenha de possível para melhorar a nossa educação, nosso ensino, né? A nossa aprovação na OAB. Então, estou aqui sempre disponível para qualquer projeto que seja importante para a nossa classe. Tá? E queria agradecer novamente sempre a sua boa vontade de participar. Muito obrigada, querida Juliana. Foi uma honra participar. Eu também queria dizer aqui que, assim, a parceria da Estácio de Resende com a OAB é muito intensa, muito efetiva, que vocês também sempre contem conosco para palestras, para eventos, para qualquer iniciativa que a gente possa ajudar. Uma parceria muito bacana, foi muito bom outro dia estar com você lá na OAB de Resende. E conta comigo também, olha, muito importante a gente ter esses bate-papos e trocar ideias aqui sobre temas importantes para a sociedade. Então, foi uma honra muito grande participar aqui dessa live. Eu já estou na porta do médico aqui, não vou atrasar. Graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer a live. A senhora vai ao médico, não vai remarcar novamente, que eu sei bem como é isso como mulher, como a gente faz a correria para a gente poder se cuidar. E a gente não pode deixar isso para segundo plano. Então, Isso agradeço a aí. senhora. Uma boa Muito semana, né? A gente obrigada. está começando a semana. Um abraço apertado. A gente ainda vai se encontrar em junho aí na nossa reunião e a gente vai continuar dialogando nossos projetos. Combinado, querida.
querida, um beijão para você e para todo mundo que está assistindo, meu amigo Ralph, todo o pessoal que está assistindo a gente. Obrigada, gente. Beijão.